Olá pessoal, eu sou o professor Marcos Oliveira do canal SOS Matemática e hoje eu venho trazer para vocês um conteúdo sobre funções, que fala sobre injetividade, sobrejetividade e bijetividade, ou como alguns querem chamar de injetora, sobrejetora e bijetora, tá certo? Eu vou começar aqui com a injetividade, com a injetiva, a função injetiva ou injetora, como vocês queiram chamar. Bem, eu trouxe aqui dois diagramas e trouxe aqui dois gráficos para a gente fazer uma análise para ver se essas duas funções, nesse caso aqui uma função de A em B, aqui uma função de A em B e a outra também de A em B. A gente vai verificar se ela é injetiva ou injetora. Bem, para que uma função seja injetora, nós temos que entender o seguinte, ó, para qualquer x1 pertencente ao conjunto A, nesse caso aqui o conjunto A, e qualquer outro domínio 2, vou chamar de domínio 2, que também pertence ao mesmo conjunto, e sendo que esses elementos são diferentes um do outro, e eles produzirem imagens diferentes. Então ela é injetora ou injetiva, certo? Então o que eu fiz? Eu peguei um x1, um elemento do conjunto A, e peguei outro elemento, eu chamei de x1 e x2, então eles são elementos diferentes um do outro. O x1 é diferente de x2 e as suas imagens também são diferentes. Deixa eu pegar aqui como elemento 1, só tenho aqui, ó, x igual, vou pegar os valores mesmo, ó. 1 é diferente de 2, ó, e é diferente do 3. Eles são diferentes, esses elementos. E, claro, a gente vai produzir também, eu vou pegar aqui somente dois para a gente fazer uma comparação, mas a gente observe que cada um dos elementos do conjunto A vão produzir imagens diferentes. Eu vou pegar o elemento 1 e o elemento 2. Se eu pegar suas imagens, qual é a imagem do elemento 1, do domínio 1? É o 4. É 4. E a imagem de 2? A imagem de 2 é o 5. O que a gente verifica? Verifica o quê? Que a imagem de 1, do elemento 1, é diferente da imagem de 2. Ok? Então, quando os elementos são distintos, tomados aqui no caso 2 a 2, peguei aqui o 1 e o 2, eles são distintos e as suas imagens também são distintas, diferentes, então essa função aqui ela é injetora. Vamos ver aqui, ó, nesse caso, essa função é injetora. Bem, para a definição, o que eu tenho que pegar? Tenho que pegar dois elementos distintos e as suas imagens também serem distintas. Se eu pegar aqui o 1, o elemento 1, domínio 1, ele vai ser diferente do 2, ó. Beleza, são diferentes. Mas eu tenho que verificar essa condição, que é assim, somente assim, ó. Se somente se as suas imagens também forem diferentes. Então a imagem do 1, qual é a imagem do 1? É o 4. E a imagem do 2 é 4 também. Então observe que elas são iguais, ó. A imagem do 1 é igual à imagem do 2. Se ela não atender essa condição, né, que diz o seguinte, para ser injetora, os elementos do domínio são diferentes, beleza, são diferentes, mas as suas imagens também têm que ser diferentes. E nesse caso, as duas imagens são iguais. A imagem do 1 é o 4 e a imagem do 2 é o 4. Então ela aqui não é injetora ou injetiva, como você queira chamar. Tá bom? Então eu dei o exemplo de uma função que é injetora e uma que não é injetora. Recapitulando para a injetora, observe, aqui ó, cada domínio tem a sua imagem, são imagens diferentes. A imagem do 1 é o 4, a imagem do 2 é o 5 e a imagem do 3 é o 6, tá bom? Então cada um está ligando para uma, tem uma correspondência única. Já aqui não, observe que o 1 e o 2 tem uma, quer dizer, aqui possui correspondências diferentes, perdão. E aqui, ó, o 1 e o 2 tem uma única correspondência, que é o 4, ou seja, uma única imagem. Então, nesse caso, o 1 e o 2
tem a mesma imagem. Então, pode ver que tem a mesma setinha, ligado para a mesma imagem. Então, não é injetora, certo? Vamos ver aqui, agora, através dos gráficos. Para verificar se uma função é injetora através dos gráficos, é bem simples. Basta fazer retas horizontais em cima desse gráfico. Então, aqui, horizontais, claro, paralelas ao eixo X, né? Então, se tocar mais de um ponto, por exemplo, aqui, ó, nesse gráfico tocou aqui tocou em 4. Aqui tocou em 2 pontos, ó. Então essa função não é injetora. Por quê? Vamos entender. Vou pegar esse pontinho aqui, ó. Vou chamar ele de x1. x1 porque é um domínio qualquer aqui do lado positivo do eixo x. E eu vou pegar um outro valor, um outro domínio, x2, vou chamar de x2. Se eu verificar, eu vou chamar isso aqui, ó, observe bem. A imagem de x1, ó, vai ser a mesma imagem do x2. Ó. Então aqui a imagem de x1 vai ser igual à imagem de x2. Ó. Esse pontinho aqui. Ó. Opa, aí, aqui. Ó. Então nesse caso, se esses dois domínios têm a mesma imagem, as imagens são iguais, não é injetor. Vamos traçar retas horizontais aqui, ou paralelas ao eixo X, nesse gráfico. Então vou fazer aqui, ó. Paralelas ao eixo X, tá? Aqui está meio tortinho, porque a gente fez só um esboço do gráfico. Faz aqui o eixo X. Tá. Vamos supor que sejam retas paralelas, não está meio tortinho, mas... Tá, se você faz retas paralelas ao eixo X, e elas tocarem apenas num ponto, então essa função é injetora. Por quê? Vamos entender. Vamos supor que aqui para esse ponto aqui, ó, x1, ó, ele vai produzir uma imagem aqui, ó, a imagem de x1 aqui, ó. E para esse ponto aqui, ó, x2 vai produzir uma imagem, a imagem aqui, ó, a imagem de x2 aqui, ó. Então observe, ó, x1 a imagem aqui, ó, e de x2 a imagem dele aqui, ó. Então observe que são imagens diferentes, ó. Então atende, né, essa condição. Tá certo? Então, a dica é essa. Trace retas paralelas ao eixo X, ou retas horizontais. E essas retas horizontais tem que tocar apenas num ponto. Se tocar em 2 ou mais, aí já não é injetora. Beleza, gente? Eu vou apagar aqui e já a gente volta com a função sobrejetora. Agora nós vamos falar sobre a função sobrejetiva ou sobrejetora. A função sobrejetora ou sobrejetiva, ela tem uma condição. Que o conjunto imagem dessa função ela seja igual ao contradomínio, tá bom? Vou chamar aqui o contradomínio conjunto B, né? Já que é uma função de A em B. Então, quando o conjunto imagem é igual ao contradomínio, então nós dizemos que essa função ela é sobrejetora ou sobrejetiva. Vamos verificar aqui nesse caso. Quem é o conjunto B? Conjunto B, 5, 6 e 7, é o conjunto B. E a imagem dessa função? Se você verificar, a imagem são aqueles elementos que recebem setas. Então, 5, 6, 7. Então, 5, 6 e o 7. Observe que o contradomínio, que é o conjunto B, só lembrando aqui numa anotação, aqui, ó, a função de A em B quer dizer que aqui é o domínio, e esse aqui é o contradomínio. Então, o contradomínio é o conjunto B todinho. Então, o conjunto B todo é 5, 6 e 7. E a imagem são os elementos que recebem essas setas. Então, 5, 6 e 7. Então, quando eu tenho aqui, eu tenho o conjunto imagem igual ao contradomínio, então essa função aqui, a função f é sobrejetora. Ok? Vamos ver essa função g. Nessa função g, quem é, está dizendo também, ó, aqui ó, pela anotação, que o A é o domínio e o B é o contradomínio. Então, o B é o conjunto B todinho, ó. 4, 5, 6 e 7. Esse é o conjunto B com todos os elementos. Agora o conjunto imagem. São aqueles elementos que recebem seta, ou seja, são 4, 5 e 6. Ó. Somente. Ó. 4, 5 e 6. Observe que a imagem e o contradomínio não são iguais. Então eu tenho conjunto imagem diferente do contradomínio.
Então, se não for igual, não é sobrejetora. Tá certo, gente? Então, o conceito para que uma função seja sobrejetora é que o conjunto de imagem tem que ser igual ao contradomínio. Beleza? Agora vamos usar aqui os gráficos. Trouxe dois gráficos para a gente analisar. Só lembrando que o gráfico aqui, nesse caso, é esse desenhozinho que tem aqui, essa figura, nesse plano cartesiano. Tá bom? Então vamos ver. Quando é dada uma notação de função, nós temos o primeiro aqui, ó, é o domínio dessa função, e aqui nós temos o contradomínio dessa função. Então observe que o contradomínio aqui, ó, o contradomínio é o intervalo de 1 a 5. Agora vamos analisar a imagem dessa função. Caso aqui é a função f, né? Vou chamar assim porque aqui está definido como função f. Contradomínio da função f, o intervalo é de 1 a 5. Esse aqui é o contradomínio. E a imagem da função f, vamos ver a imagem. A imagem são os elementos que estão ali relacionados no eixo y, né? Então, se você verificar aqui, ó, vai, ó, a relação que tem aqui com esse gráfico da imagem vai ser aqui, ó. Até o 5. Ó. Então a imagem vai do 1 até o 5, a imagem desse gráfico. Fechado em 1 até o 5. Observe que o contradomínio foi dado aqui na notação é igual ao conjunto imagem. Então, se o contradomínio dessa função for igual ao conjunto imagem dessa função, então ela é o quê? Uma função f é sobrejetora. Beleza. Vamos analisar a função h. Na função h, está dando aqui dizendo que os reais é o domínio dessa função. Domínio. Já os reais não negativos, ele é o contradomínio dessa função. Então vamos ver, já temos aqui o contradomínio dessa função h. Contradomínio da função h. São os reais não negativos. Certo, então vamos analisar agora o conjunto imagem. A gente vai encontrar a imagem da função h. Ó, a imagem aqui, ó, são os valores de y, né, que estão relacionados com esse gráfico. Então observe que vai lá do zero, ó, tudo aqui, ó, vai até o 10, ó, até o 10. Então a imagem vai ser fechada em 0 até o 10, ó. Observe que o conjunto imagem não é a mesma coisa que o contradomínio. Então, o conjunto imagem da função h é diferente do contradomínio da função h. Então, se é diferente, eu vou dizer que a função h não é sobrejetora. Beleza, pessoal? Dei aqui dois exemplos para vocês. Um de função sobrejetora e não sobrejetora, um de cada, usando diagramas e aqui usando os gráficos no plano cartesiano. Tá bom? Vou já apagar, agora vamos falar sobre função bijetora. E para fazer o fechamento agora, para trabalhar esses tipos de funções, nós estamos falando da função injetora, sobrejetora e bijetora. Nós vamos falar da função bijetora. A função bijetora, nós temos uma função só bijetora se somente se ela for injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, certo? Então, vamos verificar aqui dois exemplos com diagramas e dois com gráficos. Então, mais uma vez, uma função é bijetora se somente se ela for injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Então, vamos verificar. Primeiro ponto. O que eu vou fazer? Eu vou verificar se ela é injetora. Então, vou pegar um elemento qualquer aqui, no caso, eu vou pegar os números mesmo. Aqui, ó. O 1, diferente de 2, em A, conjunto A. Nós precisamos verificar se somente se a imagem do 1 for diferente da imagem do 2. Vamos verificar. Então, olha só. 1 e 2, peguei elementos do conjunto A em A. Beleza. São diferentes. Se somente se as suas imagens também forem diferentes. Vamos ver. A imagem do 1 é o 4, a imagem do 2 é o 5. Então, são diferentes. E claro que essas imagens estão em B. Então, ela é o quê? Logo, é
injetora. Primeiro ponto. Agora nós vamos verificar se ela é sobrejetora. Como é que eu faço? Eu verifico a imagem. A imagem, quem é a imagem desse conjunto? A imagem é o elemento 4, 5, 6, são os elementos. E o contradomínio? O contradomínio, que é igual ao conjunto B, contradomínio é igual ao conjunto B, e o conjunto B 4, 5, 6, observe que o conjunto imagem e o contradomínio são iguais. Então, se a imagem é igual ao contradomínio, então logo é sobrejetora. É sobrejetora. Então, portanto, a função é bijetora. Então, se ela for injetora e ela for sobrejetora ao mesmo tempo, então ela vai ser bijetora. Ok? Vamos verificar aqui, primeiramente, se a função é injetora, nesse segundo exemplo. Tá, o elemento domínio 1 é diferente do elemento domínio 2 e eles estão em A. Beleza. Agora tem a condição, se e somente se a imagem de 1 for também diferente da imagem de 2. Vamos verificar. A imagem do 1 é o 4 e do 2 também é o 4. Então não são diferentes. São iguais. Se são iguais, o que nós temos? Logo, não é injetora. Aí a gente continua para verificar se é sobrejetora, né? Nesse caso aqui, observe que o conjunto imagem é o 4 e o contradomínio também é o 4. Se o conjunto imagem é igual ao contradomínio, então ela vai ser o quê? É sobrejetora. Sobrejetora. Se ela é sobrejetora, mas não é injetora, então você vai dizer aqui, portanto, a função não é bijetora, pois não é injetora. Observe que ela não é injetora, certo? Para que fosse bijetora, ela teria que ser ao mesmo tempo injetora e sobrejetora. Está aí um exemplo de função bijetora e não bijetora. Vamos analisar aqui para verificar se é injetora. Com relação aos gráficos, o que eu disse no primeiro exemplo? A gente faz retas horizontais ou retas paralelas ao eixo X. Se tocar só num ponto do gráfico, ela é injetora, né? Então vamos fazer isso. Retas paralelas ao eixo X. Aqui está meio tortinho, mas você faz aí, paralelo ao eixo X. Observe aqui, ó, que essa reta paralela tocou mais de um ponto. Então, não F, né, vou dizer aqui F, que é a função F, não é injetora. Não é injetora. Agora vamos ver se ela é sobrejetora. Bem, o contradomínio aqui dessa função F é o intervalo de 0 a 8. Vamos ver a imagem. A imagem de F, observe que vai aqui, ó, do 0, ó, até o 8 também, ó. Aqui, ó. Do 0, pegando esse gráfico aqui, ó, todinho aqui, ó. Só lembrando que a imagem está no eixo Y. Então vai do 0 a 8. Então a imagem também vai de 0 a 8. Se o contradomínio é igual ao conjunto imagem, ou seja, a imagem da função F é igual ao contradomínio dessa função, então ela é o quê? Ela é sobrejetora. Agora observe, ela não é injetora, embora seja sobrejetora. Então o que eu vou dizer? Portanto, a F, a função F, não é bijetora. Por quê? Pois não é injetora. Tá bom? Então ela não, nesse caso desse gráfico, ela não é bijetora, pois ela não vai ser injetora. Vamos analisar esse gráfico aqui, ó. Para saber se esse gráfico é uma função injetora, a gente traça retas paralelas ao eixo X. Várias retas aqui, infinitas retas, né? A reta que a gente traçar, ela vai tocar somente num ponto, ó, desse gráfico. Então ela é injetora.
Aí vamos analisar agora o contradomínio. O contradomínio dá aqui, ó. Função G. Na função G aqui o domínio é de intervalo de 0 a 10 e o contradomínio 0 a 12. Então o contradomínio da função G é o intervalo de 0 a 12. Agora vamos analisar a imagem da função G. Agora para o gráfico. Aqui, ó. Começa daqui a imagem, ó. Ou seja, relacionando com o eixo Y. Esse gráfico com o eixo Y vai daqui, ó. Somente daqui até onde? Até o 12. Então vai do 0 ao 12. Então observe que o contradomínio é igual ao conjunto de imagem. Então ela vai ser o quê? Ela é sobrejetora. Se ela é injetora e ela é sobrejetora, portanto, a função G é bijetora, pois é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Ok, pessoal? Então, nessa última aqui, a gente já acabou vendo os conceitos da injetora, da sobrejetora. Porque para ser bijetora tem que ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Tá certo, pessoal? Qualquer dúvida, volte o vídeo, assista novamente, com calma. Tá certo? E não esqueça de deixar seu comentário, seu like, se tiver dúvida, deixe suas dúvidas, que se eu puder responder, eu vou respondendo aos poucos. Tá certo? E se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Você vai estar sendo notificado, toque no sininho para ser notificado a cada novo vídeo que será produzido, tá bom? Um abraço a todos, até o próximo vídeo.